Olá, meu nome é Emerson, sou estudante de letras pela Universidade Jorge Amado e atualmente estudante de filosofia pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Também sou auxiliar de coordenação pedagógica em escola pública, onde já fui professor substituto, monitor de estudos em leitura e interpretação de texto pelo projeto Mais Educação e tenho trabalhado em oficinas de literatura e também sou escritor, tendo participado desse livro, dessa antologia Panorama pela editora Pimenta Malagueta, organizado por Miriam de Salles aqui na Bahia, e participado pela Prefeitura de São Paulo do Concurso Nacional de Contos Ciclo Contínuo de 2017, onde fui um dos 10 ganhadores com o conto Imperatriz. Tenho focado a minha escrita, o meu fazer, em uma literatura focada nas nossas escrevivências, que você vai entender mais pra frente o que é que significa, mas é uma ficção focada no cotidiano e na denúncia dos males que afetam a população negra no Brasil. Estou com essa oficina de escrita criativa nesse evento, segunda festa internacional, literária internacional de Praia do Forte. Segunda festa literária internacional de Praia do Forte. Da qual estou muito honrado de participar. E vou participar com uma oficina de escrita criativa para você que é escritor, para você que está começando, para você que já começou e precisa de um feedback, um upgrade. Eu quero fazer essa oficina justamente para você que, como eu, é um escritor negro começando a sua carreira e que quer se dedicar à escrita, porque a escrita ferve dentro do seu coração. A literatura como instrumento de emancipação do povo negro é o meu tema. É o título da minha oficina, já que a literatura é de fato um instrumento de emancipação na sociedade e, infelizmente, os escritores negros têm passado por um processo de invisibilização ao longo da história. Não é invisibilidade, é invisibilização mesmo, é intencional. E, através da literatura, podemos acrescentar as nossas epistemologias, a nossa história, o nosso fazer, trazer de volta a nossa ancestralidade que nos foi negada. A nossa oficina se divide em 3 partes. A primeira parte é a parte conceitual, mas o que é escrita criativa? Para saber o que é escrita criativa, é bom saber o que não é escrita criativa. Não é abordar todos os temas da pós-modernidade. Eu acredito em pós-modernidade, lá do sociólogo francês Bauman, Zygmunt Bauman. A pós-modernidade é a modernidade líquida, né? A modernidade ainda vívida, mas líquida. Ainda viva, mas líquida. E ela nos traz um mundo de complexidades, um mundo de desencontros que estão sendo agora abordados no centro das atenções. Esses desencontros são as nossas grandes diferenças, problemas sociais. Desigualdade social, desigualdade étnica, racismo mesmo, desigualdade de gênero, preconceito. Veja, todos esses assuntos você tem que estar atento. O escritor precisa ser atento e sensível ao seu tempo. No entanto, você não precisa abordar todos os temas dentro de um texto. Não precisa abordar tudo da pós-modernidade dentro de um texto. Esse texto ele pode abrir questões demais e você não conseguir fechá-las. Quando eu digo fechar, claro que você não vai esgotar e terminar, até porque se você abrir para vários desses, você não vai ter mesmo como fazer. Mas as pontas vão ficar soltas demais, vai parecer ao leitor que você falou de várias coisas e não conseguiu abordar profundamente nada. Assim como também você não vai forçar demais um tema, né? Você vai escrever um texto longo, um romance, um conto, um ensaio, uma peça, um livro de poemas,
você força demais aquele tema, parece que você está tentando impor, entende? Seja de fato sensível, não caia nos lugares comuns da militância. A militância tem lugares comuns, por mais que a militância seja justa, que ela é, toda militância, principalmente por minorias e por mudanças sociais, é justa. Ela tem os seus lugares comuns que na literatura vão deixar o seu texto talvez pesado, denso, e não vão agradar muito o seu leitor. Escrita criativa não é escrever corretíssimo. Reescreva, revise e não tenha preguiça. Veja, aqui parece que eu estou sendo, e várias vezes vai parecer que eu estou sendo, que eu estou opondo ideias e não estou concluindo, mas veja, você não precisa ser um Machado de Assis, correto ortograficamente e gramaticalmente. Mas você precisa revisar o seu texto, você precisa ser um revisor. Eu costumo dizer a meus alunos, a escrita não existe. O que existe de fato na redação é a reescrita. Porque a escrita é você jogar no papel tudo aquilo que está na sua mente. A reescrita é você afinar, é você temperar o texto. É na reescrita que você descobre aquilo que você escreveu errado e você sabe que está errado. Aquilo que você não sabe, o revisor vai mudar, tudo bem, não tem problema nenhum. Sem grilo, você não precisa ser o corretão da língua portuguesa. Mas há coisas que você sabe que pode mudar, você percebe, e você só vai perceber isso na reescrita. A reescrita é o autor tomando posse como o poderoso do seu texto, o Deus do seu texto. Tá bom? Faça a reescrita, reescreva, não tenha preguiça. Rede social não faz escritor. O que faz escritor é o hábito de escrever. Não é escrever igual a... Coloquei aqui Stephen King, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Jane Austen, está sendo muito lida atualmente, a inglesa, Lucy Maud Montgomery, a canadense, que escreveu Anne de Green Gables, e a gente conhece pela minissérie Anne com E, né? Encontre o seu estilo. Você não é nenhuma dessas autoras, nenhum desses autores. Você é você. Se você tentar imitar o estilo, a escrita de alguém, você vai parecer um plagiador. E aos poucos não, de cara você vai ser tirado do mundo editorial. Também não é ser original ao extremo, originalíssimo. Por que eu coloquei isso aqui? Original ao extremo, quando eu falo essa expressão, é quando você escapa de uma coisa importantíssima na literatura, que é verossimilhança. Será que o seu texto tem verossimilhança? Ou, a segunda coisa importantíssima, aproximação com o leitor. Vai ver o seu texto, por mais criativo que seja, está tão longe da realidade, tão afastado do possível e imaginável, que esse texto pode parecer assustador, pode parecer uma coisa estranha demais, e você pode afastar os seus primeiros leitores. Calma, seja original, senão ninguém vai te ler. Se você escreveu o que todo mundo escreveu, se você copiar uma ideia, ninguém vai te ler. Você precisa ser original, mas não esqueça, verossimilhança, o que faz o seu texto ser verossímil, e aproximação com o público leitor. Cuidado para não assustar o leitor e principalmente, ou melhor, cuidado para não assustar o leitor e, em segundo plano, os editores. Além do leitor, o escritor que está se fazendo tem que lembrar que ele também tem editores. Então, a sua originalidade ela deve ser usada o máximo possível. A sua criatividade deve ser usada o máximo possível. Ninguém quer ler o mesmo do mesmo. Não aposte em lugares comuns por parecerem mais confortáveis. Porém, tenha muito cuidado com a construção do mundo novo que você vai fazer no seu romance, na sua escrita de ficção científica, a ideia nova que você vai trazer no seu ensaio, o inusitado que você vai trazer no seu poema. Tudo isso tem que ser trabalhado dentro de um entendimento, porque ninguém vai entender o seu subconsciente, ninguém vai entender o seu inconsciente, tá bom?
E aqui nós entramos no o final dessa primeira parte do conceito de escrita criativa. Escrita criativa é escrever com a originalidade necessária para ser lido. E quando é a escrita do povo negro, a senhora Conceição Evaristo, nossa querida escritora, cunhou uma expressão muito interessante, chamada escrevivência. Ela diz em uma das suas frases incríveis: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Conceição Evaristo nos ilumina com o fazer literário sendo negro no Brasil. E esse fazer literário sendo negro no Brasil, principalmente sendo mulher negra no Brasil, é escrevivência. É a escrita das suas vivências. É não conseguir escrever fora da realidade, porque essa realidade é o seu cerne, a sua essência. Não é escrever igual a todo mundo ou agradar a opinião pública ou aos críticos. Se você quer ser um escritor engajado e criativo, não se preocupe tanto para escrever como Conceição, como Elisa Lucinda, como José Carlos Limeira, um grande escritor baiano que eu admiro bastante. Não. Encontre o seu estilo e esqueça por um momento os críticos. Se preocupe com o seu leitor. Qual o diferencial dos grandes escritores? A segunda parte da nossa oficina é onde eu vou falar um pouco para você sobre o diferencial dos grandes escritores da nossa língua. Tá bom? O primeiro escolhido foi Machado de Assis. Acho que é um caminho natural escolher Machado de Assis. Eu vou ler um pouco da biografia dele e nós vamos falar um pouco sobre o seu diferencial. O que é que diferencia Machado de Assis dos outros escritores? Machado de Assis era um carioca nascido no Morro do Livramento em 1839. Por suas obras da fase madura, Quincas Borba, Memorial de Aires, sobretudo Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, é tido como o maior nome da literatura brasileira. Machado de Assis aderiu à onda realista influenciada pelos estudos sociais, cientificismo e revolução industrial no fim do século XIX. Machado de Assis seguiu uma tendência da época. Ele começou escrevendo romance romântico, mas já apontava para o realismo, que é uma escrita um pouco mais madura, e se aprofundou no realismo na escrita de seus romances da fase realista, e ele seguiu uma tendência europeia, a do realismo, mas ele ultrapassou um pouco alguns de seus contemporâneos, porque Machado de Assis, na sua introspecção, na escrita da introspecção psicológica dos personagens, encontra questões ontológicas do ser. Machado de Assis entende a sociedade como um grande teatro onde as pessoas não vivem, mas contracenam personagens. E ele vai para outras questões filosóficas. Apesar de o seu material ser o burguês, carioca, do fim do século XIX, ele vai para além, leva o leitor para ler a si mesmo. Além disso, Machado de Assis é um escritor muito feliz no que diz respeito à sua ironia, ao seu sarcasmo, que faz com que o leitor leia o seu texto atento a perceber a sua fina ironia. Coisa até então muito nova na literatura. Eu tenho um trecho do primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu gostaria de ler rapidinho com vocês. Vós que conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isto é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Machado aqui deixa claro a sua ironia, né? O amigo está louvando o morto, que é o autor do romance. O romance
o mote original do romance, o mote e a originalidade do romance é que o romance é escrito, né? É escrito por um defunto autor, alguém depois que morre e volta para contar a sua história, que é o Brás Cubas. Ele começa no primeiro capítulo pelo seu enterro. E no seu enterro ele vê um amigo fazendo altos elogios a si. E ele diz, claro, já que eu lhe deixei algumas apólices. O outro autor é um contemporâneo, Stephen King, americano do Maine, Portland. É um escritor dos gêneros inusitados: terror, ficção científica, sobrenatural, suspense e fantasia. Foi publicado já em mais de 40 países. Suas obras já viraram filmes, séries, minisséries e quadrinhos. É um escritor de 2 sucessos que viraram filmes: Carrie, a Estranha, você já deve conhecer, It, a Coisa. Viraram filme 2 vezes, na década de 80 e 90 e depois agora, no início do século XXI. Stephen King nunca se atém aos panfletos de terror. Suas criaturas têm origens completamente inusitadas e surpreendentes. Viajar na leitura dele é como provar sempre um novo sabor. Você parece que os filmes de terror são todos iguais, Casa Mal Assombrada, mesma história, Mortos Indignados. Em Stephen King, as criaturas têm sempre origens inusitadas. Há sempre um novo sabor. Há sempre uma reinvenção de um novo mundo em Stephen King. Os seus assassinos, os seus fantasmas, os seus monstros têm novas motivações. Isso fez o autor se tornar extremamente conhecido. E dele nós vamos tirar agora uma lição para a sua escrita. De uma coisa eu tenho certeza: a primeira frase deve convidar o leitor a começar a história. Deve dizer: escute, venha cá, você vai querer saber mais sobre isso. A primeira frase de um livro, ou a primeira estrofe, ou o primeiro parágrafo, deve esticar o seu leitor. Olha que interessante. Aí nós temos os primeiros parágrafos do texto de It, a Coisa. Eu vou ler uma parte, tá? Ele tinha 6 anos. Seu irmão William, conhecido pela maior parte das crianças da escola Derry e até pelos professores que jamais usariam um apelido na frente dele, como Bill Gago, estava em casa se recuperando de uma gripe violenta. Naquele outono de 1957, 8 meses antes de os verdadeiros horrores começarem, e 28 anos antes do confronto final, Bill Gago tinha 10 anos. Então esse clima de suspense prende o leitor. Ele brinca com as cores, o menino tem um capuz amarelo, botas, galochas vermelhas, está atrás de um balão vermelho e é surpreendido por um ataque que não é totalmente explicado no início e prende o leitor de certa forma. Mia Couto. Mia Couto é africano da Beira, uma cidade de Moçambique, uma região de Moçambique. É um dos raros Nobel de literatura da língua portuguesa. Couto dá uma contribuição significativa ao recriar a língua. Muitos autores têm uma habilidade incrível, a recriação da língua. Ele, no caso de Mia Couto, ele conhece a oralidade moçambicana e ele usa essa oralidade moçambicana dentro dos seus textos como um tempero a mais e nos coloca dentro de uma cultura totalmente nova. E criou um novo modelo de narrativa, né, oriundo de África, que é o nosso berço, né? Um dos seus romances conhecidos são O Último Voo do Flamingo, qual eu trago o primeiro capítulo, que é muito interessante. Você vai ver como ele brinca com as palavras, com a oralidade da palavra, com as possibilidades imagéticas da palavra. Nu e cru, eis o facto. Apareceu um pênis decepado em plena estrada nacional. A entrada da vila de Tizangara era um sexo avulso e avultado. Os habitantes relampejaram-se em face do achado. Vieram todos de todo lado. Uma roda de gente se engordou ao redor da coisa. Também eu me cheguei parado nas fileiras mais traseiras, mais posto que exposto. Avisado estou. Atrás é onde melhor se vê e menos se é visto. Certo é o ditado: se a agulha cai no poço, muitos espreitam, mas poucos descem a buscá-la.
Na nossa vila, acontecimento era coisa que nunca sucedia. Em Tizangara, só os factos são sobrenaturais. E contra factos, tudo são argumentos. Por isso, tudo ocorreu. Ninguém arredou. E foi o inteiro dia uma roda curiosa, cozinhando rumores, vocabuliam-se dúvidas, instantaneavam-se ordens. Vocabuliam-se dúvidas, instantaneavam-se ordens. Alguém, ao invés de dizer apareceu ordem instantânea, ele brinca, ele transforma, né, o instantâneo em um verbo. Instantaneavam-se ordens. Alguém que apanhe a coisa antes que ela seja atropelada. Atropelada ou atropelada? Coitado, o gajo ficou manco central. A gentania se agitava, bazareando. Estava-se naquele aparvalhamento quando alguém avistou, suspenso no céu, um boné azul. Olhem lá no cimo da árvore. Era um desses bonés dos soldados das Nações Unidas. Pendurado num galho, balançava na vontade das brisas. No instante que se confirmou a identidade da boina, foi como navalha golpeando a murmuração. E logo a multidão se responsabilizou. Não valia a pena empernar na confusão. E a gente se dispersou imediata, comentando que nada acontecera, até admiravam tanto o que haviam visto, e desfalavam. Agora é que vem aí chuva de molhar, vento. Sim, é melhor voltarmos às vidas. Sim, embora, pá. E destroçaram, todos destrocados. Então, Guimarães Rosa faz isso aqui no Brasil. Brinca com as palavras, com as possibilidades de recriação das palavras. E isso é um mote original que pode atrair um público leitor interessante. Ondjak é um angolano, nascido em Luanda, em 1977, que se interessa por interpretação teatral, pela pintura, já tem exposições no Brasil, em Angola e em Portugal também. Sim, embora, pá. E destroçaram, todos destrocados. Então, Guimarães Rosa faz isso aqui no Brasil. Brinca com as palavras, com as possibilidades de recriação das palavras. E isso é um mote original que pode atrair um público leitor interessante. Ondjak é um angolano, nascido em Luanda, em 1977, que se interessa por interpretação teatral, pela pintura, já tem exposições no Brasil, em Angola e em Portugal também. E um dos seus grandes livros é Aprendizagens com Chão, um pequeno livreto de poemas, onde ele faz uso da metáfora, da sinestesia, associação de sons, associação de cores, de cheiros, né? Tendo a espiritualidade, né, de Angola, a relação com o chão, a relação com a terra, com a ancestralidade de lá em Angola, como tema, mas não só como tema, mas também como uma maneira sensível de alcançarmos poesia, né? O inusitado e majesto ligado ao chão e à natureza é refinado por seu intenso trabalho de brincar com a língua e oralidade angolanas. Os africanos atuais estão trazendo uma brincadeira com a oralidade muito interessante, que pode ser aproveitada nos nossos textos. Veja o baiano fala diferente, age diferente, pensa diferente e lindamente. E nós podemos fazer mais uso e mais abuso do nosso linguajar, do nosso jeito, da nossa fala, das nossas relações sociais. Eu escolhi um poema do livro Aprendizagens com o Chão, de Ondjak. O poema se chama Adeus. No jardim da minha casa, encruzilhei-me com a lesma. Ela ofereceu um olhar. Vi o mundo pela sedução da lesma, tudo ardilhado, de simplicidade. Ofereci uma tristeza, ela quase cedeu a transparências. Aprendi com a lesma, uma tristeza não deve ser emprestada. O mundo, mesmo partilhado, é muito a pele de cada qual. Na falta de dedos, a lesma fez adeus com o corpo. E veio a chuva. Reaprendemos assim o lugar das nossas almas. Então, Ondjak dá alma à lesma, e como o livro se propõe a trazer aprendizagens,
né? Trazer prendas do chão, ele aprende com a lesma. Uma brincadeirinha, bote Carlinhos Brau na sua caixa de som, bote Marília Jackson, bote Clementina de Jesus, bote Dona Ivone Lara, bote Ray Charles, bote Lued Luna para ouvir e go! Vamos para a próxima parte da nossa oficina. Vamos à escrita. Vamos atacar agora diretamente o cerne da oficina, o ato de escrever. Uma das coisas que pode atrapalhar o ato de escrever é o tal do branco. Deu branco. Penso que a expressão deu branco, já internacionalizada, já muito usada, ela reflete aquele estado onde você parece estar pobre de ideias. Não vem ideias, não sabe o que escrever, não sabe o que colocar no papel. Ela pode ser advinda de muitas coisas. Uma das coisas pode ser a falta de hábito de ler. Porque ler é o estopim da escrita. A segunda coisa pode ser o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Pensar muitas coisas e não conseguir. No nosso mundo tão agitado, de muitas redes sociais, de muitos momentos, de muitas situações muito rápidas, de trabalhos agressivos, o pensamento fica acelerado e você não conseguir organizar as ideias. Ora, na hora da escrita, faça o que você gosta, beba a bebida que você gosta, coloque a música que você gosta e leia o autor que você gosta. Não tem problema nenhum. Esse branco também pode ser por causa da ideia que temos de que a leitura é uma inspiração. Lembre que inspiração, o ato de inspirar é trazer vento para dentro. O ar no grego, né, ele é um elemento muito ligado à espiritualidade. Há uma expressão grega chamada apeiron, do ar, né? O ar no grego é o espírito. E se confunde com um dos diálogos de Sócrates. Sócrates, dialogando com um poeta grego, ele diz que não, que a inspiração, a escrita, a poesia, na verdade não era um poeta, era um proto-poeta, alguém que declamava os poemas. Mas ele dizia que o ato de fazer poesia, o ato de ler poesia em voz alta para que os outros se divirtam, não é uma arte no sentido de que é uma produção da inteligência humana, mas é uma inspiração divina, porque para ele o texto escrito dos poetas gregos era inspirado pelos deuses. Então daí que vem essa ideia da inspiração, de ser uma coisa que vem do alto, não é? E muito do branco que dá na nossa mente talvez seja ligado a essa ideia de que a escrita é inspiração, mas a escrita, na verdade, pode e deve ser colocada para você como uma profissão, como um hábito. Acorda de manhã se for seu melhor horário, vá de madrugada se você tem criatividade de madrugada, aflora a sua criatividade, vá de madrugada, bebe o que você gosta, põe a música que você quer, lê o que você precisa ler, e esse branco com certeza vai embora. Mas faz um hábito. Emerson, não tenho nada que escrever, mas uma das ferramentas que eu recomendo, Google Docs, é uma ferramenta que todo mundo tem no Gmail, no Google, quem tem Gmail tem Google Docs, onde você vai colocando o que você precisa escrever. Vamos lá. Leia o que te agrada, não se preocupe em ler primeiro para depois escrever por meio de imitar. Olha o que a grande Conceição Evaristo vai nos dizer de novo. Gosto de dizer ainda que a escrita é para mim um movimento de dança, canto, que o meu corpo não executou. É a senha pela qual eu acesso o mundo. Imagine uma música que você quis dançar e não dançou. Alguém lhe tolhiu, alguém lhe parou. Mas a escrita é isso. É o seu movimento de dançar e cantar. É uma senha que você acessa o mundo. Ou seja, a sua hora de fazer agora. O seu fazer no mundo está na escrita. O quanto a escrita é importante para você, meu caro jovem escritor. Não tenha o conselho acima deixado por mim não tenha medo de ler o seu autor favorito. Lívia Natália, professora da Universidade Federal da Bahia, uma escritora de poemas fabulosíssimos, uma militante convicta, e que tem poemas com uma poesia sensível
e que sabe usar as palavras no momento e na hora certa e sabe nos trazer uma imagética muito precisa, mas ainda assim subjetiva, poética. Ela pode ser lida antes de você escrever o seu poema. Por que não? Emerson, eu vou imitar, vai ficar no meu subconsciente. Não, imitação só se faz quem quer. Inspiração, ao invés de ser algo que vem do céu, pode ser justamente você perceber que o seu estilo é muito parecido com o autor que você gostou. Tá bom? Não imite, mas inspire-se, referencie-se, não tem problema nenhum. Porque ainda mais quando é um autor negro, né? A escrita não é apenas escrever porque eu estou numa tarde acalorada e sem nada para fazer, mas é escrevivência. É a escrita da vivência. É a escrita do meu lugar, é a colocação do meu lugar do mundo. É o meu lugar de emancipação, é o meu lugar de poder, porque a palavra é um poder, não é? Quem detém a palavra detém o poder. Terceiro, inspiração pode dar certo para pessoas não céticas, mas pode ser só mito. Confie no hábito. Confie mais no hábito. Confie no hábito. O hábito de escrever, o hábito de ler, o hábito de mandar textos, de corrigir textos, de ser amante do texto, de ser amante da escrita, de ter sua biblioteca. Confie no hábito. Tire o seu horário de apenas focar em escrita. Emerson, não estou a fim de escrever. O seu horário de escrita você vai ler. Emerson, eu não estou a fim de ler literatura. O seu horário de escrita você vai pesquisar sobre literatura. Então, seja mais fiel à sua literatura do que às redes sociais. Seja mais fiel à sua escrita, à sua profissão, ainda que seja apenas um prazer, um entretenimento, mas profissionalize a sua escrita. Faça investimento de tempo na sua escrita. Dicas muito importantes. Se você nunca ouviu falar a expressão brainstorm, chuva de ideias, tempestade de ideias, uma expressão inglesa, faça seu brainstorm. Traga muitas ideias, mas tem muitas ideias. Pega o Google Docs ou outra ferramenta que você use, notes, aquelas notinhas de celular, notinhas na frente do computador. Vá anotando as suas ideias. O seu personagem do mundo novo que você criou é um personagem inusitado. Coloca esse personagem no papel. Mas eu não tenho toda a história. Coloca o personagem no papel, depois você vai até ele. Ah, tive a ideia de um poema, agora coloca o começo do poema lá no Google Docs. Meu Google Docs é um labirinto que só eu me encontro. Todos os meus textos são lançados ali. E eu não consigo organizar as ideias, joga tudo no papel. E depois organiza. Não esqueça do plot twist em narrativas longas. O plot twist, você que assiste série, você que assistiu Game of Thrones, GOT, você que assistiu N com E, você que assistiu Lucifer, você que assistiu The Pretty Liar Little, como prender um assassino, como defender um assassino, da grande Viola Davis, ela está estrelando, né? Como aquela advogada esplendorosa. Você sabe que a série, para prender o seu público, ela tem uma mudança inusitada dos caminhos da narrativa. Essa mudança me parece um mote criativo dentro da sua escrita muito interessante. Faça isso se você escreve narrativas longas, se você escreve novelas, se você escreve romance, se você quer escrever peças, se você escreve roteiros. Eu tenho até um material sobre roteiros que eu posso disponibilizar. Tem uma página do Facebook, Emerson Cruz e suas ideias, siga lá. Uma página também do Instagram, o Emerson Cruz, onde eu coloco lá minhas ideias, meus contos, partes de contos, alguns poemas. Tá um pouco parada, mas eu vou começar a movimentar melhor, porque literatura é vida, né? E a escrevivência não para. Mas o plot twist
ele é aquela mudança abrupta na narrativa. O ator, o personagem que não deveria morrer, morreu. O vilão que saiu de cena e sua filha tomou o cajado da mão dele. No drama, aquele drama que estava assim, caminhando para ser choroso, que você já sabia da tragédia, mas mudou tudo. A pessoa se ergueu, aquela mulher ficou feminista. Tudo mudou. Alguns autores investem até numa mudança um pouco complicada de se confiar. Mudar até o gênero da narrativa. O tipo da narrativa. Uma narrativa que era um suspense. Descobre-se algo e agora todo mundo já sabe, não é mais um suspense, é um drama. Mas dentro do drama, uma narrativa que até então falava de coisas muito reais se torna uma narrativa de ficção científica. Tem que haver muito cuidado ao fazer isso. Porque pode parecer ao seu leitor que você não sabe o que está fazendo. E vai mudando abruptamente, sem saber onde chegar. Muito cuidado ao fazer isso. No entanto, se você souber fazer, se o seu objetivo já está traçado, quando você começa a escrever um romance, tenha um final em mente. Quando você escreve um conto, tenha um final em mente, porque muitos escritores travam na parte da conclusão. Mas saiba onde chegar. Saiba onde chegar. E o seu plot twist pode ser um acréscimo muito interessante ao seu texto. Muito cuidado, dica especial com as descrições. Tem um autor da língua portuguesa, Graciliano Ramos, que eu gosto muito, escreveu São Bernardo, Vidas Secas, que é um dos grandes romances da literatura. É o Graciliano Ramos. Foi preso, inclusive, pela ditadura, tem lá suas memórias do cárcere. Graciliano Ramos, ele era o escritor da palavra enxuta, seca. Tanto que ele falava sobre um período de secas, né? Das grandes migrações, das secas do Nordeste. E um dos seus romances é o Vidas Secas. E ele tem uma frase muito interessante, que reflete muito da sua escrita e do seu estilo. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Eu aplico isso às descrições. Cuidado com as longas descrições. Seu personagem é Emerson, que estava no seu pequeno escritório, com sua biblioteca, com livros vermelhos, enfileirados após livros grossos, e havia uma banqueta. Veja, as descrições podem tirar o leitor do que é principal e essencial. E pior, elas podem causar o bocejo no leitor. Achar a sua leitura difícil, chata, não envolvente. Então, talvez o que você quer que o leitor descubra do personagem ou do cenário vai ser descoberto na narrativa. Entende? Na narrativa. Como acontece no início de filmes. Filmes não tem um narrador atrás. As próprias falas, os próprios cenários, os próprios personagens vão se dizendo, vão se mostrando. Então, a escrita fica um pouco mais saborosa quando você mata um pouco o narrador, tornando o cenário uma parte da escrita como interação com a personagem. Então, muito cuidado com as descrições. A palavra foi feita para dizer, não para enfeitar. Claro, cada um tem o seu estilo. O nosso querido, já citado aqui, Guimarães Rosa, se utilizava de frases longas, muitas vezes, mas isso apimentava o seu estilo, era o seu estilo. E claro, suas narrativas são densas, mas ela tem qualidades, ela tem tensões que conseguem alcançar mais do que o intelecto, mas os afetos do leitor, que acabam deixando a sua escrita digna de nota, né? Mas muito cuidado, assim mesmo. A personagem. São 3 coisas que eu relacionei aqui. Há muito que se falar sobre a personagem, mas 3 coisas que eu relacionei aqui.
relação com o leitor. Crie uma relação de identificação, ainda que seja de ódio. Quantos personagens são odiados? Mas o leitor quer de novo ver a série. O leitor quer de novo sentar para ler o romance, para ver onde é que aquela cobra está agindo, o que é que está acontecendo. Porque aquele personagem chama muito a sua atenção. Aquele personagem que todo mundo ama. Aquela protagonista que é uma babaca. Mas crie uma relação com o leitor. O seu personagem precisa ser... precisa cativar o leitor. A introspecção psicológica é uma revolução na escrita que aconteceu lá no final do século XIX, principalmente com a ascensão dos escritores realistas, né? E é onde o leitor está sabendo o que está pensando o seu personagem, o que está sentindo o seu personagem. É onde o escritor, o narrador se torna onipotente na escrita, porque ele sabe o que está dentro da personagem, o que está pensando, o que está sentindo. A introspecção psicológica trouxe para o romance, para a escrita no geral, o conto, uma captação do leitor, enquanto ele pode ver o que é que o seu personagem está pensando, não é? Tenha esse trabalho de introspecção psicológica como um trabalho profissional, onde o leitor precisa sentir a realidade da sua personagem, certo? O seu personagem, ele tem que ter um pouco de humanidade, ainda que seja por um momento de humanidade, acredito eu, para que ele conquiste leitores. Ok? Essas são as 3 dicas sobre personagem. E vamos falar, para finalizar, sobre tendências da literatura negra. Literatura marginal, romance histórico, e aqui eu me passei no slide, mas o afrofuturismo. A literatura marginal é aquela literatura chamada de marginal porque está à margem do que é produzido na academia ou do que é produzido cotidianamente. Na música já havia hip hop, estou contextualizando para você, rap, funk, mas a literatura marginal, ela tem aquele poema de militância, de enfrentamento, e ela se faz muitas vezes. O interessante da literatura marginal é que ela não se faz no âmbito do escritório, da cama, da academia, mas ela se faz na rua. Tanto que o lugar de apresentação e de glória da literatura marginal são os slams, né? São os encontros os saraus de rua, os saraus de comunidade. E ali é esses guetos, no bom sentido da palavra, essas matambas, né? No sentido ali da matamba de Angola, lugar de reunião em torno das figuras de respeito. Mas esses slams, eles trazem a literatura marginal como a voz das ruas, né? Como a voz da denúncia. A voz que denuncia a morte, o genocídio da juventude negra, a voz que denuncia o feminicídio, principalmente das mulheres negras. Então a literatura marginal está ganhando um espaço muito grande. Eu tenho aqui um exemplo, o livro Poéticas Periféricas, Novas Vozes Soteropolitanas, da poesia soteropolitana. E gostaria de ler para você o poema de Jamile Santana, Guerreira Mina. Guerrilha mina, guerrilha mina, guerrilha. É fio que tece a vida, agulha que costura a ferida, que fere os que vacila, ponte aguda, perigosa e fina. Guerrilha mina, guerrilha. Guerreira na batalha, na lida, abriga nela os 4 elementos das águas reflexivas. É fogo essa menina. Terra, raiz, ancestralidade, ventania e tempestade, oiá.
Guerrilha, minha guerrilha. Intensa, tensa, intuitiva, travada, densa, pronta pra briga. Coração, razão, barriga, gerada, geradora, gira mundo, o mundo gira. Guerrilha, mina, guerrilha. Sensibilidade também lhe habita. Sabia não? Mulher preta também é sensível. É de amor e guerra, amigo. Mas que amor lhe cabe no peito, na alma entranha, na veia. Mulher preta é amor por inteiro, guerrilha, mina, guerrilha. E depois de tantas guerras, a mina segue a sua sina, se munhe de poesia e volta com novas armas ara velha. Guerrilha, mina, guerrilha. Jamile Santana é uma poetisa, atriz, compositora, graduanda em Humanidades, coordenadora de cultura no projeto La Frida, integrante de um grupo de música e poesia coletivo Boca Quente e mentora da editora Carolinas, transcrevendo a oralidade. Então, nesse livro vai ter muitos meninos, né, jovens que produzem dentro da sua realidade, e é uma das grandes tendências em que se pode apostar na atualidade. A segunda, o romance histórico, o romance ou ensaio histórico, né? Ana Maria Gonçalves escreveu um romance onde ela resgata a história a história de uma mulher negra no tempo da escravidão, de vários personagens. O romance histórico, ela resgata aquilo que a história nos tirou. A nossa capacidade de contar as nossas histórias, fazer a nossa própria epistemologia, a nossa própria lírica, que nos foi tomada, né? Já que a nossa literatura, o mundo das letras é muito eurocêntrico. Então, o romance histórico é uma aposta muito interessante. Primeiro porque vai te profissionalizar, você vai fazer uma pesquisa, você vai denunciar coisas que a história esquece, mas que não podem ser esquecidas, senão as reparações não serão feitas. E por último, o afrofuturismo, que é uma tendência muito interessante. Conheci uma professora e escritora muito boa de afrofuturismo. O afrofuturismo é partir de uma perspectiva afrocentrada, criar os novos mundos. Você que assistiu Star Wars, você que leu Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, toda a Europa, toda a Ásia construiu os seus mundos diversos. A gente assiste Clã das Adagas Voadoras, filmes lá asiáticos que tem muita magia. Você conhece a mitologia, mas pouco se vê de produção de África, da mitologia africana. E o afrofuturismo é trabalhar a ideia de que ficção científica também tem voz, com personagens negros, com história negra, com afrocentrismo. Então, há diversas formas de escrever nessa perspectiva afrofuturista. Recriar mundos, utilizar elementos da espiritualidade negra africana e, assim, mesmo que você faça parte dessa geração, né? Essa geração de Harry Potter, essa geração de Nárnia, Crônicas de Nárnia, essa geração de Crônicas de Gelo e Fogo, falta representatividade negra dentro dessas utopias. Você já parou para pensar o quanto nós somos tirados das utopias? Quantas utopias nos são negadas? Porque os nossos subempregos nos ocupam o tempo inteiro, não temos tempo para utopias. Mas a perspectiva afrocentrista é de que as utopias sejam também ditas por corpos, por mentes negras. Então, terminando a nossa oficina, espero ter tirado dúvidas, espero ter acrescentado questionamentos. Espero que, através dessa oficina feita aqui como parte da segunda edição da Festa Literária Internacional de Praia do Forte, que essa oficina ela vai fazer diferença na vida de você que é escritor. Me procure nas redes sociais, Emerson Cruz e Suas Ideias no Face, Emerson Cruz no Instagram, e vamos usar essa literatura, pois a palavra é um instrumento de emancipação. E se o povo negro souber se apropriar desse instrumento, ele vai ocupar os lugares de poder que lhe são negados.